Convido as pessoas que estão nos assistindo para abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Eu vou ler os versículos 12 ao versículo 31 do capítulo 40. Isaías 40, versículos 12 até o versículo de número 31. A palavra de Deus está registrada assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Como quem tomou ele o conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro as cadeias, de prata forja para si. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouveis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra e o seu tronco, já que se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exalto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus abençoe nos nossos corações essa porção preciosa da sua palavra. Nós vamos adorar o nosso Deus, nós vamos cantar o hino de número 9. Hino de número 9 dos nossos hinários de Novo Cântico.
Vamos orar. Pai, nós queremos adorar-te na beleza da tua santidade. Adoramos-te, ó Deus, por tudo que tu és. Rendemos graças, ó Deus, pelos teus poderosos feitos. Rendemos graças pela salvação preciosa que temos em Jesus. Rendemos graças pela família da fé. Rendemos graças, ó Deus, pela tua palavra que temos em nossas mãos e da liberdade de meditar nela. Rendemos graças pelas nossas famílias, pelo trabalho, pela fé, pela esperança e pela segurança que nós temos em Cristo Jesus. Agradecemos essa feliz oportunidade que temos, ó Deus, de estudar a palavra do Senhor. Permita, ó Deus, que realmente nós possamos ser edificados pela instrução da tua palavra. Abençoa o teu servo, que ele seja instrumento útil nas tuas mãos, para trazer, ó Deus, a orientação vinda da parte do Senhor. Ó Deus, abençoa a todos nós que estamos ouvindo, ó Deus, esta mensagem da tua palavra, e permita, ó Deus, que a tua igreja, os nossos irmãos, os nossos amigos, possam ser edificados na manhã desse dia, pela instrução da tua palavra. Ó Deus, ouve a nossa oração, atende, ó Deus, as nossas súplicas, pois nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos cumprimentar os aniversariantes da semana. No dia 27, a Bruna Maciel. No dia 29, a nossa irmã Simone Abraão Naum. No dia 31, a dona Ruda Abraão Romse. E no dia 1º, nós temos também o Lucas Maciel e também a Maria Madalena Base, que fazem aniversário então no dia 1º, Lucas e a Maria Madalena. E aniversário de casamento, no dia 27, do Jairo e da Carla. No dia 29, o Haroldo e a Mariana. E no dia 29, o Jonathan e a Tuane. Nós queremos pedir as bênçãos de Deus sobre esses nossos irmãos de aniversário nessa semana e aniversário também de casamento. À noite nós teremos o culto normal, também transmitido online, às 19h30, e todos estão convidados para este momento. Nós vamos passar a palavra ao presbítero Joel. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco mais uma vez nessa manhã. Vou informar a quem está vendo pelo Instagram, se preferir, nós estamos fazendo a transmissão também pelo nosso canal do YouTube. Então nós vamos estar transmitindo tanto na nossa página do Instagram quanto no canal da igreja no YouTube. Mais uma vez é com grande alegria e responsabilidade que a gente vem à frente para trazer a palavra de Deus, e o nosso pedido é que Deus possa estar nos ajudando, nos dando entendimento e trazendo a nós a palavra que vem dele. Essa manhã eu quero falar um pouco sobre um salmo que é muito conhecido por nós, é um texto muito querido por nós cristãos. Eu vou lê-lo todo, é o Salmo 139. Salmo 139, vou lê-lo todo primeiramente. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás, por adiante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas como da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior,
tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque só Tu és Deus. Nós te louvamos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Nós te louvamos e te engrandecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus, ó Deus. Muito obrigado pela certeza que Ele veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou, vivo está e voltará, Pai, para buscar aqueles a quem o Senhor mesmo escolheu. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela beleza que ela traz para as nossas vidas e pela grandiosidade, Pai, que ela é. Ó Pai, neste momento a Tua palavra está aberta e eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor abra os nossos corações para receber a Tua palavra, Deus. Me faça instrumento útil nas Tuas mãos para transmitir a Tua palavra para o Teu povo, Pai, que o Teu povo possa ser edificado pela Tua palavra, Deus. Que nós possamos buscar sempre viver mais de acordo com a Tua palavra. Tem misericórdia de nós e em nome de Cristo Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém. Então hoje nós vamos falar desse texto que é muito querido por nós cristãos. Salmo 139 é um salmo maravilhoso que mostra o reconhecimento de Davi sobre os atributos de Deus. Atributos são características do nosso Deus, são intrínsecas ao ser dele. Nosso Deus é autoexistente, Ele é infinito, Ele é puro, Ele é imutável, Ele é eterno, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amor, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Esse salmo traz uma conexão muito grande do entendimento dessas características da teologia e da vida. Essa doutrina deve impactar o nosso coração e afetar o modo como eu vivo e como eu encaro as realidades do meu dia a dia. Vemos nesse salmo quão maravilhoso, quão grande e quão imenso é o conhecimento do nosso Deus, e Davi aqui reconhece isso. Até parece óbvio para nós ouvir sobre isso, como Deus é grande, mas não é. Hoje, o que parece é que a igreja vai crescendo em tamanho, mas sem o conhecimento da grandeza, do conhecimento de Deus. E aí, por causa dessa lacuna, e aí negativamente falando, a gente vai crescendo também em ignorância desse assunto, que é tão basilar para a saúde da nossa vida espiritual, e que ela vem nos trazer segurança. Há muitas pessoas, inclusive cristãos, que tratam Deus como se Ele fosse como um de nós, limitado, com falhas. Até correntes teológicas que negam a onisciência de Deus e colocam Deus um pouco limitado no seu poder, como se Ele não soubesse de todas as coisas, como se Ele não estivesse no controle de todas as coisas, por exemplo, como os desastres, os tufões, as doenças. Para muitos também,
nosso Deus tem sido dado como morto. Outros negam a sua existência, para outros ele é um ser descartável, para outros desnecessário, ou talvez somente necessário quando eles estão precisando de alguma coisa, exemplo, de dinheiro, de um novo emprego, de saúde, ou outros. Então, isso pode parecer absurdo, mas não são todos os cristãos que creem que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que tem conhecimento de todas as coisas. Crer que Deus vê e conhece todas as coisas, Ele nos traz conforto. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele conhece as nossas necessidades e Ele pode supri-las. Nosso Deus é aquele mesmo Deus que está falado lá em Êxodo 3. Ele nos vê, Ele nos conhece e Ele desce para salvar o seu povo. E nós vemos nesse texto que Davi mostra um relacionamento pessoal com Deus, e é por causa disso que ele tem confiança. É importante nós buscarmos o conhecimento de Deus e reconhecermos como Ele é fundamental na minha vida cristã. E aí, quando nós falamos de conhecimento de Deus, nós estamos referindo tanto ao conhecimento que Deus tem de nós, quanto o que nós temos de Deus, porque querendo ou não, esses pensamentos, eles andam juntos. Nesse salmo, a maioria dos teólogos, eles dizem que ele está separado em 4 partes. 1 a 6, 7 a 12, 13 a 18 e depois o 19 ao 24. Obviamente, eu não estou aqui para exaurir tudo que é possível falar desse salmo, mas eu queria pensar um pouco sobre alguns pontos que me vieram à mente quando eu estava estudando esse texto. O primeiro ponto que eu queria que nós pensássemos é: o nosso conhecimento intelectual não é suficiente para você colocar a sua confiança em Deus. Não é pelo meu conhecimento intelectual. Nesse ponto, nós podemos pensar em 2 aspectos aqui. Aqueles que confiam no seu conhecimento intelectual, ou seja, naquele conhecimento mundano que ele tem, e os que têm um conhecimento intelectual da palavra, mas eles não foram encontrados por ela ainda. Nunca confie somente nos seus conhecimentos, somente no seu poder intelectual, nas suas informações que você adquiriu durante a sua vida para nortear a sua vida. Não se apoie somente na sua formação acadêmica para você traçar o rumo da sua vida. Nunca se estribe no seu próprio entendimento, como se Deus não fizesse parte da sua vida. O entendimento humano sem Deus é em vão. As suas concepções podem até te fazer vitorioso na visão mundana, mas não é isso que te faz vitorioso perante Deus. Isso não vai te levar para lugar nenhum. A sabedoria humana não pode ser a base do seu comportamento. Nem o conhecimento teórico, nem o conhecimento prático darão a direção certa para as nossas vidas. A Bíblia nos exorta a confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, e é isso que Davi coloca aqui nesse salmo. Sem que nós fiquemos nos apoiando no nosso próprio entendimento. A direção de nossa vida está baseada na palavra de Deus e é nela que nós devemos confiar. Depositamos toda a nossa confiança na sabedoria do nosso Deus, no poder dele e na bondade dele. Deus somente é o objeto da nossa confiança de todo o nosso coração. Então, quando nós reconhecemos a nossa impotência, a impotência do nosso entendimento para dirigir a nossa vida, aí é sinal que nós estamos começando a mostrar sabedoria. E aí, quando nós falamos também em conhecimento de Deus, nós não devemos falar ou entender aqui sobre conhecimento intelectual somente teológico, porque tem muitos ditos teólogos, estudiosos, que estão perdidos, vivendo para falar abobrinha e desviar o povo.
Isso não acontece só hoje, mas acontecia desde a época de Cristo. Conhecimento de teologia não implica diretamente entendimento de quem é Deus. Sabemos disso porque já ouvimos pessoas que conhecem as Escrituras, mas mesmo assim não entendem algumas coisas que são claras. Continuam a viver em pecado e também desconhecem o tamanho do próprio Deus. Quantos amigos que podemos ter atualmente, cada um de nós, que dizem: meu irmão, eu conheço a palavra, mas eles não mudam. As pessoas não têm o real entendimento da grandeza do nosso Deus. Esse conhecer que é tratado é muito mais do que conhecer a respeito de Deus, é mais do que ter informações sobre Deus, é não só ler e ouvir a sua palavra, é quando ela toma conta da sua vida, ela toma conta das suas atitudes, ela vai mudar a sua cosmovisão de mundo. Quando você reconhece quão grande é o seu Deus, e isso é refletido em todos os aspectos da sua vida, e é aqui que Davi reflete nesse salmo. E aí sempre é bom nós pensarmos em exemplos bíblicos de pessoas que tinham um entendimento intelectual de quem era Deus, falavam sobre Deus e muitas vezes ainda não tinham um real entendimento sobre todos os atributos de Deus. Eu quero usar o exemplo dele aqui, alguém que tinha um conhecimento teológico. Ele conhecia a Deus, sim, ele era a boca de Deus para o povo, e mesmo assim ele parecia não conhecer muito bem a Deus. E Deus o usa para pregar a palavra, mas também para mostrar que ele carecia de transformação. Jonas era um homem que falava sobre Deus. Jonas era um homem que sabia que Deus tinha criado o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas mesmo assim ele foge para o mar. E lá, depois que ele é descoberto, parece que os marinheiros ficam mais assombrados do que ele. Porque ele naquele momento fala: eu sirvo o Deus que fez a terra, o céu, o mar e tudo que neles há. E aparentemente o que eles olham e falam: mas você vai fugir dele no mar, sabendo que foi ele que fez todas as coisas. Jonas conhece sobre Deus. Ele mesmo fala que ao Senhor pertence a salvação, e ele ainda reluta em pregar a palavra de Deus em Nínive. Jonas conhece acerca de Deus, mas não teve algumas das suas cegueiras libertadas, assim como nós temos. Jonas ainda não se enxerga. O conhecimento teológico que ele tem, por mais precioso que seja, parece que não bateu no coração dele ainda. Muitos de nós podemos estar incorrendo nesse erro. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele esteja tocando os nossos corações, para que a palavra dele possa tocar os nossos corações, porque Ele nos conhece. Esse uso da palavra conhecer, que agora eu chego mais perto do texto que nós estamos, o conhecer pelo hebreu, ele tem um contexto muito pesado e muito diferente do nosso. Quando o hebreu usava conhecer, era algo muito forte. Quando eles falavam eu conheço alguém, ou eu conheço a minha esposa, ele queria dizer que está intimamente ligado a ela. Eu a amo intimamente. Então, pensando como um hebreu, quando você fala que você conhece a Deus, isso é muito sério, meu irmão. Envolve uma intimidade muito grande. Aquela intimidade que fala lá no Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se você não o teme, você não o conhece verdadeiramente, você não tem intimidade com Ele. Pense se não estamos incorrendo no mesmo erro de Jonas.
achando que nós conhecemos a Deus, mas nós não temos buscado conhecê-lo realmente, temido a Ele verdadeiramente como nós deveríamos temer, e colocado a nossa confiança não nele, mas em nós mesmos. Agora sim, mais perto do nosso texto, eu queria falar que o conhecimento de Deus deve te levar a ter segurança nele. Do versículo 1 ao versículo 6, Davi fala o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então, nos 6 primeiros versículos, Davi mostra um Deus onisciente, um Deus presente, um Deus criador. Ele me fez, Ele sabe a minha história, Ele sabe do início e sabe até o fim. Deus me conhece. Davi aqui ele não usa, Deus é um Deus que sonda, Deus é um Deus que conhece. Não, Davi fala que tu me sondas, tu me conheces. É um relacionamento pessoal que nós devemos ter com Deus, para que nós tenhamos segurança nele. O sondar aqui, sondar é cavucar, é conhecer no mais profundo para encontrar o que precisa ser tratado, e Deus faz isso conosco. Davi não afirma somente que Deus faz isso, mais uma vez eu te falo, ele afirma que ele faz esse trabalho com ele. É uma frase muito pessoal, meus irmãos, que eu não sei se cabe a nós dizer, mas que deveria caber, deveria. Davi mostra como Deus conhece a sua vida ativa, fazendo coisas, e passiva também, quando ele deixa de fazer coisas. Deus sabe de todos os momentos da sua vida. Deus sabe do meu interior, Ele sabe do meu exterior, e por isso no versículo 2 ele fala de pensamento, que de longe penetras os meus pensamentos. Meus irmãos, às vezes a gente não para pensar como esse trecho é bonito e como ele é confortante para os nossos corações, porque apesar da grandiosidade do nosso Deus, pelo seu infinito amor, Ele que habita num alto e sublime trono, perfeito, mas ao mesmo tempo Ele fala comigo, Ele habita com o fraco e com o abatido, como eu sou, aquele que carece dele todos os dias. O profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, ele fala o seguinte: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Conhecimento de Deus é a minha rocha e a minha segurança. Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Onde que está firmada a sua segurança, meu irmão? Nossa segurança está no fato de Deus nos conhecer. Conhecimento de Deus não é apenas um assentimento intelectual, mas sobretudo é um afeto relacional com cada um de nós. Quando o profeta diz aqui que Deus nos conhece, ele quer dizer que Deus nos ama com um amor eterno. Nossa segurança não está simplesmente no fato de que conhecemos a Deus, mas que sobretudo no fato que Ele nos conhece. Ele te sonda, é Ele que te conhece. Deus conhece os que lhe pertencem e aqueles a quem nele se refugiam, como Davi fala aqui no Salmo. Cristo conhece as suas ovelhas, dá-lhes a vida eterna e ninguém as arrebata das suas mãos. Em Deus temos uma segurança inabalável, nele temos salvação eterna, pois Ele é refúgio no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Muitas vezes
a tempestade está devastadora lá fora, mas é nos braços do nosso Deus que nós temos a segurança, sabendo que Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente e Ele vai me cercar por detrás, adiante, colocando sobre nós as suas mãos. E é por causa disso que nós podemos ter nele uma rocha firme e inabalável, de esperança, de paz e de segurança. Uma outra coisa que eu quero, um outro item, é que o conhecimento de Deus, ele deve nos levar à adoração. Deus é onipresente e nada foge à presença de Deus. Versículo 7, o salmista diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não tem, meus irmãos, para onde fugir. Para onde que eu vou me ausentar? No mais alto, no mais profundo, no mais escuro? Se aqui alguns pregadores dizem que se tomam as asas da alvorada, é como ele não, é óbvio assim, provavelmente Davi não tinha esse conhecimento, mas é como se pensar, quando o sol nasce, a velocidade que a luz toma conta do mundo, é como se ele pegasse a velocidade da luz. Mesmo assim, Deus lá estaria. Deus me fez no lugar mais escuro. Deus criou e começou todas as coisas no escuro. Deus começou a minha vida lá no ventre de minha mãe. Uma vez eu vi um pregador falar, e eu confesso que eu nunca tinha pensado aqui, nesse ponto, quando Davi fala sobre o modo assombrosamente maravilhoso que Deus o tinha formado, quando ele fala sobre os ossos dele, quando ele fala sobre que os olhos de Deus o viram em substância informe. Vocês já imaginaram que Davi louvava com tão pouco conhecimento do que acontece numa vida intrauterina? Davi não tinha os vídeos que nós temos hoje. E lá naquela época ele olha, ele reflete sobre isso, ele fala: uau, como o nosso Deus é maravilhoso. Nós temos os vídeos, e algumas vezes nós olhamos e falamos assim: oh, que legal, passa para o próximo. Nós não podemos perder a grandiosidade da obra do nosso Deus nas nossas vidas, e nós devemos adorá-lo por isso. Nós temos que reconhecer que Deus é criador, mantenedor e sustentador das nossas vidas desde o início, e Ele será até o final. Nós devemos louvá-lo e adorá-lo diariamente por isso, e em todos os momentos, dos mais simples aos mais complexos. Davi fica pasmo com o conhecimento que Deus tem dele. Ele o adora e nós devemos adorar a Deus por causa disso. E aqui parece que ele chega naquele mesmo ponto onde Paulo chega lá em Romanos 11, 33 a 36, e ele fica maravilhado. E ele fala: isso é maravilhoso demais para mim, para o meu entendimento, para a minha pequenez. Davi confia nesse Deus. Esse Deus é digno de toda adoração, digno de descanso, digno da minha confiança que Ele cuidará de mim, como está escrito lá no versículo 5. Ele vai me proteger em todo e qualquer lugar, como está escrito no versículo 10. E ainda lá, Ele me guiará pela tua mão, a tua destra, é a destra dele que vai me sustentar. A onisciência e a onipresença faz com que Davi se sinta confiante, não preocupado, e é por isso que ele o leva à adoração. O conhecimento de quem Deus é
nos leva à dependência dele. É muito bom e muito confortante nós sabermos e entendermos como Deus está no domínio de todas as coisas. O problema é que na maioria das vezes nós reconhecemos isso somente da boca para fora. E não reconhecemos isso no nosso coração, principalmente quando os problemas vêm. Deus vê, Deus conhece, Deus sonda os nossos corações. Deus conhece o meu consciente e o meu inconsciente, meus hábitos, minhas decisões. Deus estava na largada da minha vida antes mesmo dela começar, e Ele estará lá na linha de chegada, te esperando para te receber para o céu ou para te encaminhar para o inferno. Quando somos jovens, cheios de vigor, cheio da nossa grande razão, sabedores de todas as coisas, aqueles que entendem de tudo o que acontece, nós temos dificuldade de entender, de reconhecer isso, de depender de Deus. Devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Você não deve ter simplesmente a consciência de que Deus está envolvido na sua vida, mas você deve reconhecer isso diante dele, dos homens, e adorar a Deus por isso. Deve ser clara a sua manifestação de reconhecimento do governo de Deus em sua vida. Reconheça diante do Altíssimo a sua dependência dele em todas as suas veredas, em todos os seus caminhos que você precise andar. Reconheça diante do mundo que você não é nada sem a direção dele. Tem que haver na sua vida o reconhecimento de que Deus está envolvido em todos os pontos da sua passagem aqui. Há também alguns caminhos que não são confortáveis e a gente sabe disso. Vários deles possuem sim espinhos doloridos. Todavia nunca coloque Deus à parte do que acontece com você. Ele participa concorrentemente em tudo que acontece na sua vida. Não escanteie Deus nos eventos mais doloridos e tristes. E também não faça isso nos seus momentos alegres. Nada refoge ao conhecimento do Senhor. A Escritura diz que todas as coisas estão encobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, em Hebreus 4,13. Por essa razão é dito que o Senhor pesa o espírito, isso é, Ele pesa o coração e as suas intenções. O conforto que temos é no reconhecimento da soberania de Deus e no senso de dependência que todos devem ter. Somos criaturas dependentes e esperamos todos em Deus. A alegria de nossa vida está no fato de podermos confiar num Deus grande e poderoso, que tem o mundo inteiro em suas mãos, simplesmente porque Ele tem toda a história em suas mãos, porque a história é o cumprimento dos seus atos providenciais, de Deus decretados e conhecidos por Ele desde a eternidade. Meus irmãos, nós temos dificuldade de entender que nós nada merecemos e que todas as coisas vêm de Deus. Ele nos dá tudo. Ele faz o sol brilhar sobre maus e cair a chuva até sobre aqueles que zombam dele. A terra está cheia da sua bondade, cheia das maravilhas que Deus fez. As obras da criação e as ações de sua providência refletem a sua generosidade. Ele nos dá vida e preserva a nossa saúde. Ele nos dá o pão de cada dia e nos dá o prazer de saboreá-lo. Ele nos dá a família. Nos dá a família da fé. Ele nos alegra o coração. Mas você só vai reconhecer isso se você conhecer mais a Ele. Se pedir para Ele que Ele sonde o seu coração, que Ele conheça os seus pensamentos. Você sempre vai confiar mais em alguém que você conhece. E não adianta você achar que você vai conhecer a Deus sem buscá-lo diariamente, sem deixá-lo conduzir a sua vida. Nós precisamos conhecer a Deus
para entender melhor a nós mesmos, sabermos quão pecadores nós somos e entendermos quão grande foi a obra dele em nós. Meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas da nossa vida. Ele sabe de coisas que nós não saberíamos a parte dele. Por isso nós precisamos buscá-lo, para que ele nos mostre quem ele é e quem nós somos. Saber o que ele fez por nós. Saber sobre a maravilhosa graça que ele nos deu de mandar o seu Filho para morrer na cruz por nós. Nós precisamos clamar a ele que ele nos ajude a nos entender melhor. Nós temos que dar mais ouvidos a ele. Deus somente é Deus. Ele simplesmente sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Ele é infinito. Ele é atemporal. Ele vê todas as coisas, mas ao mesmo tempo, apesar da minha pequenez, ele me ama. Ele tem um relacionamento pessoal comigo. Ele é o Deus que sonda e que conhece os nossos corações. Ele pode ter um relacionamento pessoal com você, como ele teve com Davi e com outros servos dele. A direção divina vem através do conhecimento das prescrições divinas que os filhos de Deus têm que seguir. Nós temos que buscá-las. O cristão, ele nunca poderá ler a história sem ter uma noção bem clara em sua mente sobre quem é Deus. Se o cristão não conhecer a natureza do nosso Deus, saber a grandiosidade dele, ele nunca conhecerá e reconhecerá os atos dele. Quando o cristão não está acordado para o verdadeiro conhecimento de Deus, ele terá uma visão distorcida até da providência de Deus. E como consequência, ele nunca vai saber interpretar corretamente a história. Meus irmãos, conhecer a Deus é fundamental para a vida cristã. Você não pode simplesmente conhecer a Deus. Você deve e tem que crescer no conhecimento de Deus. E eu peço a Deus que nos livre de ter um conhecimento somente intelectual sobre Ele. Que Ele mesmo venha sondar e conhecer os nossos corações, trazer o verdadeiro conhecimento sobre a pessoa dEle. Que Ele possa te sondar, te conhecer, que Ele possa te dar a segurança e a dependência dEle, e isso nos leve a adorar mais a Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Grande Deus e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença nós Te louvamos pelo Deus que Tu és. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações, o Senhor é um Deus que conhece as nossas vidas, ó Deus, e nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa estar conosco mais uma vez nessa manhã. Ó Pai, que o Senhor possa nos dar sempre a alegria de estudar a Tua palavra, de buscar mais ao Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, trazendo mudanças, Pai, para o Teu povo, ó Deus. Abençoe, Pai, neste domingo, que nós possamos separá-lo, Pai, sempre para o Senhor, que possamos sempre, Pai, entender a grandiosidade da Tua obra, ó Deus. Nos faça ter mais amor pela Tua palavra, por tudo que o Senhor é. Que o Senhor possa continuar conosco, nos abençoe, livra-nos, Pai, de pecar contra o Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria que os nossos irmãos fossem despedidos com a doxologia que está na carta que Paulo escreve aos Efésios, que diz assim: paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos convidar a todos para que logo mais à noite, às 19h30, estejam conosco novamente, quando nós teremos o culto de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a todos, um bom domingo.